Que fila é essa aí, Josias? O que essa fila representa aqui no nosso país? O que essa fila prejudica o brasileiro como um todo? Essa fila representa um vexame, uma vergonha, né? Porque estão lá pessoas que, tendo o direito a um tipo de benefício, ou aposentadoria, ou auxílio-doença, qualquer tipo de benefício, é submetida a um constrangimento da espera. É uma espera realmente constrangedora, né? E o governo Lula está exercendo na Previdência, na sua plenitude máxima, a prerrogativa de pavimentar o seu próprio caminho para o inferno. Em vez de eliminar, multiplicou a fila para a concessão dos benefícios. Com as contas públicas em desalinho, prioriza agora a detecção de irregularidades para conter os gastos previdenciários em detrimento da concessão de benefícios. É evidente que não se pode conviver com uma previdência micada por irregularidades. É preciso detectar as irregularidades, mas, do mesmo modo, é prioritária a concessão de benefícios aos quais os brasileiros têm direito, né? E agora, com a impopularidade, uma impopularidade que produz nos governantes uma pressão por resultados, o Lula age com uma pressa enorme para tentar resolver o problema que o aflige em relação àquele escândalo do roubo contra os aposentados na folha do INSS. Então, o Lula está travando uma guerra contra o relógio. E agora, nessa terça-feira, numa audiência de conciliação no Supremo, o governo propôs um calendário. Os reembolsos a esses aposentados que foram surrupiados seriam feitos em lotes quinzenais, a começar em 24 de julho, portanto, dentro de um mês. E no primeiro lote seriam integralmente ressarcidos 1,5 milhão de aposentados que foram tungados. Candidatos que têm pretensões eleitorais costumam ter duas razões para as coisas que fazem: a razão declarada e a razão real. A intenção declarada do Lula é a de abreviar o sofrimento dessas vítimas da rapinagem, a maioria velhinhos pobres que foram assaltados, né? E o motivo real da pressa é se antecipar ao início da CPI, que já foi constituída, mas foi ser instalada no segundo semestre, para esmiuçar esse escândalo. O valor, estamos falando de fraudes, podem chegar a 6 bilhões, mais de 3 milhões de aposentados já negaram ao INSS ter autorizado descontos de associações e sindicatos nos seus benefícios. A Justiça já determinou o bloqueio de 2,8 bilhões de reais em bens dessas entidades larápias. E, segundo o Datafolha, Fabiola, os brasileiros atribuem mais responsabilidade pelas fraudes ao governo Lula, 50%, do que à gestão Bolsonaro, 41%. E na CPI, os aliados dos dois vão jogar lama uns nos outros. A diferença é que o Bolsonaro é candidato à cadeia, não ao Palácio do Planalto. Daí essa pressa do Lula, porque ele é o maior prejudicado com esse escândalo. Então, como disse, Fabiola, no INSS, o Lula, o governo Lula, exercem na plenitude máxima essa prerrogativa de construir o seu próprio caminho para o inferno. O governo pavimentou esse caminho e agora está em apuros, tentando resolver nas diversas pontas. O escândalo, o gasto que não cabe no orçamento, a fila que se multiplicou. É muito problema numa área só e uma área estratégica. No Brasil, 40 milhões de aposentados. Imagina o efeito eleitoral de comprar briga com essa gente. Esse escândalo que, de certa maneira, é uma caixa preta ainda, né? A ser revelado, né? E que pode, inclusive, afetar ainda mais o governo, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que os inquéritos sobre os descontos indevidos de beneficiários do INSS sejam compartilhados também com o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma notícia importante na apuração desse caso, que não vai ser feita somente de forma política na CPI, mas está sendo conduzida também. Teve uma investigação da Polícia Federal, foi aí que a gente ficou sabendo de tudo isso, né? E o Supremo Tribunal Federal também querendo acesso a tudo isso. O deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e o ex-ministro Onyx Lorenzoni
foram citados nas investigações que estão sob sigilo. Os dois têm foro por prerrogativa de função, o que leva o caso para o Supremo Tribunal Federal. A conexão entre os políticos seria uma entidade investigada pela Polícia Federal pelos descontos indevidos. Muita coisa ainda vai sair daí, né, Ozanini? Essa investigação sobre esse roubo dos aposentados e pensionistas, essa vergonha, esse escândalo no nosso país, é algo também que o Supremo Tribunal Federal está colocando às mãos. Isso, você tem investigação pela Polícia Federal, que talvez não, é a principal investigação. Há investigações da CGU também, a Controladoria Geral da União. Haverá novas fases dessa operação. Essa operação não acabou, é uma operação sem desconto, uma operação que começou há alguns meses e que ela vem tendo fases periódicas. É uma investigação de longo prazo. A gente pode imaginar que ela vai certamente até o final do ano e provavelmente vai invadir o ano eleitoral com novas revelações. Ela é um pouco ecumênica, porque ela pega representantes dos governos Temer, Bolsonaro e Lula, e ela pega aliados do atual governo, sindicalistas, associações, confederações de agricultores e por aí vai, mas também pega aliados de Bolsonaro. Você citou o Onyx Lorenzoni, por exemplo, que é um ex-ministro de Bolsonaro. E, além de tudo, nós teremos o palco da CPI, que começa agora em agosto, e que, evidentemente, que a CPI ela é mais espetaculosa, ela às vezes produz mais calor do que luz, né? Mas ela tem a oportunidade de você ter depoimentos ao vivo, questionamentos de deputados, de senadores. Então, muita coisa vai ser revelada ainda. A gente não pode imaginar que essa investigação esteja encerrada ou que os personagens já tenham aparecido. Novas conexões vão aparecer, novos personagens vão surgir. E eu acho que o mais importante ela é uma investigação multifacetada que envolve diversos órgãos, capitaneada pela Polícia Federal, mas não se encerra na Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal, como você mencionou, o ministro Dias Toffoli e outros ministros estão também se envolvendo nessa investigação e ela vai avançar pelo ano eleitoral e pode ter certeza que vai ser um dos grandes temas da campanha eleitoral do ano que vem, toda essa situação do INSS, que aí envolve esses descontos indevidos, envolve a fila, envolve as perícias, é muito assunto que nós vamos ter.